Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao programa Papo Cabeça, aqui onde você tem a boa informação e convidados espetaculares. E o convidado de hoje é muito conhecido aqui em Centenário do Sul. Bem-vindo, Neto. Professor de futebol, já ganhou muitos títulos, atleta, árbitro, pai de família e centenariense raiz, né, Neto? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo, né? É uma satisfação a gente estar falando aqui no programa encabeçado por você, da nossa secretaria. Somos raízes, né? Nascemos aqui, crescemos aqui, aqui criamos a nossa família, né? Graças a Deus temos 2 filhos, um está aí no mundo do futebol e o outro está trilhando os passos do irmão. Maravilha. João, um abraço. Quando você estiver agenda e disponibilidade, esperamos você aqui no Papo Cabeça. João, que firmou contrato profissional, está jogando no Paranavaí? Isso, lá no Paranavaí. Sucesso para você, João. Deus te abençoe, que trilhe um caminho de muita prosperidade, que não haja... não tenha nenhum fato que venha te machucar, mas só conquistas na sua carreira. Ao Luquinha, né, e a Simone, que são a esposa e o outro filho, um grande abraço. Mas hoje nem vamos falar com o Neto, diretor de Cultura, Esporte e Lazer. Hoje nós vamos falar com o Neto, profissional, árbitro, com o Neto atleta, com o Neto treinador. É com esse Neto que nós vamos falar. Mas antes, eu não sei se você sabe um pouquinho da trajetória do Neto, porque hoje todo mundo conhece o Neto como o Neto do futebol, o Neto da arbitragem, mas nem sempre foi assim. O Neto, que hoje é formado em educação física, mas ele já trabalhou como servente de pedreiro, já trabalhou no frigorífico. E fala um pouquinho, Neto, o que é essa experiência longe da quadra, longe do campo, né, como servente de pedreiro, trabalhando no frigorífico, o que isso te ensinou? Na verdade, quando eu completei 18 anos, minha avó, né, que foi na verdade minha mãe, que me criou, e meu avô, queria que eu tivesse feito uma faculdade. O que eu queria fazer, a gente não tinha condição, que era medicina, e eu falei assim, eu tomei a decisão de trabalhar, porque meu avô sempre falava que o homem ele tem que ser provedor das suas situações. E aí eu comecei a trabalhar no frigorífico, fiquei por 12 anos trabalhando em frigorífico, depois trabalhei no Parque Florestal Ibicatu, como vigia lá, por mais 5 anos e trabalhei como servente. O que me traz isso daí? Né? Todo trabalho ele é digno, né? E assim, a gente se sustentar com o nosso suor, ele é gratificante. E nenhum serviço ele é mais ou menos do que o outro. É isso que é a grande lição que eu trago para a minha vida. Então, por isso assim que eu valorizo todo o trabalho, porque a gente está aqui, mas alguém também limpa, né? E assim sucessivamente. Então, isso a gente tem que levar para nossas vidas. Fazer parte do processo é muito importante, porque aí você reconhece a importância do seu ato dentro de um sistema. Isso é muito legal, né, Neto? Mas, por um outro lado, você depois foi buscar a faculdade. O que te motivou a buscar a faculdade, se graduar? Hoje você é um graduado em Educação Física. Na verdade, eu venho de uma família esportista, né? Meu bisavô é um cofundador de Centenário, ajudou lá nos antigos. Meu avô é um cara muito enraizado dentro do esporte centenariense, inclusive vários nomes famosos da nossa cidade, da nossa comunidade, passou pela mão do meu avô. Então, aí a gente vai chegando a uma certa idade, e eu comecei a buscar, a estudar para mim não sair do esporte, para mim estar dentro do esporte. E aí fui para a faculdade, terminei a faculdade, entrei na prefeitura, fui diretor só, depois eu virei treinador, né? E aí a gente teve alguns ápices dentro do esporte, graças a Deus, mas o que me trouxe mesmo foi a minha raiz. Legal. Nós vamos falar dessas conquistas daqui a pouquinho, Neto. É muito bacana quando o Neto fala, né? Olha, comecei lá como servente de pedreiro, comecei como no frigorífico, porque nós temos várias histórias assim. Eu mesmo, Neto, antes de fazer a faculdade e durante a minha faculdade, eu trabalhei num depósito de materiais de construção. Então a ideia é: todo serviço é digno, mas é importante você ter um planejamento e trabalhar para que você alcance aquilo, porque muitas vezes o mercado ele é voraz e ele vai sim selecionar alguém por conta da sua trajetória acadêmica, dos seus currículos, né, Neto? Então,
O recado que a gente deixa agora, nesse momento, é não deixe de estudar, porque isso em algum momento vai fazer diferença. A faculdade fez diferença na sua vida profissional, Neto? Faz, né? Ela fez, faz e continuará fazendo, né? E a gente tem que ter uma busca, né? Assim, o atleta, vamos falar como um atleta, você busca ser profissional, seja qual for a modalidade esportiva que você busca. Mas o estudo ele tem que caminhar junto, porque a vida profissional ela vai parar um certo tempo, porque o corpo, o organismo não vai aguentar e não vai suportar, e a vida profissional ela vai caminhar. E assim é que eu busquei, né? Então hoje eu concilio o meu trabalho junto com a arbitragem, que é uma outra coisa que também me motiva, né? E a gente continua treinando também, não mais como atleta, porque a idade já não permite, mas para manter. E a gente continua dando nossos treinos, né? E assim, enfim, o esporte, ele tem que caminhar junto com a educação. Educação, esporte, esporte e educação. Eles não podem ser separados. Sensacional, Neto. Você citou 2 vezes o seu avô e eu te pergunto, nessa trajetória, quais foram as pessoas que mais te inspiraram? O cara que mais me inspirou na minha vida foi o meu avô. Uma pessoa semi-analfabeta que só assinava seu nome, mas as lições de vida que o meu avô me ensinou até os 15 anos, que foi em maio de 2001 que ele veio a falecer, eu trago para a minha vida, levo para a vida dos meus filhos, para quem está em torno de mim, que é você procurar ser honesto, justo e ser um homem temente a Deus, né? E isso daí é o primeiro passo que a gente ensina aos nossos atletas, aos nossos filhos, aos nossos amigos, ao nosso entorno. Então você tem que respeitar o outro, né? Respeitar o outro é você ter um limite e você entender que o outro é importante, mesmo ele tendo diferenças. Seja ele branco, preto, ruivo, seja ele corintiano, palmeirense, você tem que aprender a respeitar e amar o próximo, que é assim que Jesus nos ensinou. Sensacional. É importante quando nós aprendemos com a história do outro. E o Papo Cabeça traz histórias sensacionais. Não saia daí, nós voltamos já. Papo Cabeça. Voltamos com o programa Papo Cabeça e o convidado de hoje é mais do que conhecido aqui em Centenário do Sul, professor, treinador, gente amiga aqui de Centenário do Sul, Neto. Ele que também é diretor aqui na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e árbitro. Muito bem, nós não podemos deixar de agradecer as pessoas que trabalham para que esse programa esteja ao ar toda quarta-feira. Então, em primeiro lugar, agradecimento especial ao prefeito Júnior Tavian, à vice Sueli, advogada, que tem nos dado todo o suporte para que nós possamos levar até você um papo inteligente. Agradecimento especial também a toda a equipe da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a Luana, que sempre nos auxilia aqui por trás das câmeras, que faz a edição do nosso vídeo, que tem todo o cuidado, todo o capricho com a gente. Luana, um abraço. Quero você aqui falando do jazz, hein? Logo, logo, porque dia 18 tem Mostra de Dança em Centenário do Sul. Você é nosso convidado especial. Neto, vamos falar de conquista agora. Nós falamos dessa trajetória, de como você se sobressaiu, de como você foi buscar a formação acadêmica, a formação técnica, e no meio de tudo isso, de todo esse trabalho árduo, veio algumas conquistas. Uma, inclusive, recente, onde as meninas do futebol feminino foram vice-campeã nos Jogos Oficiais do Estado, bom de bola. Um abraço a todas as atletas do futebol feminino, não só do futebol, como do futsal feminino de Centenário do Sul. Queremos vocês aqui também, meninas. E também, em 2023, nós fomos campeão nos Jogos da Juventude aqui em Centenário, jogando em casa, fez um trabalho espetacular. Também teve vice-campeonatos, 3º lugar, enfim. Aonde o futebol de Centenário entra, normalmente nós chegamos nas finais, nas semifinais, medalhamos. Fala para nós como você vê essas conquistas, Neto. São conquistas importantes, né, para o nosso município, principalmente. Em 2023 a gente conseguiu ser campeão da fase regional do bom de bola, vice da macro, e fomos para participar da inédita fase final no futebol feminino do bom de bola. Mas o Juventude de 2023, 2022 a gente foi desclassificado no sorteio porque coincidiu todos empatar. Tudo deu empate, e aí no sorteio, no papelzinho, a gente ficou fora, e no ano de 2023 a gente conseguiu sagrar campeão, né, que foi aqui
no nosso ginásio lá no centro esportivo que leva o nome do meu avô, Álvaro Martins de Azevedo, e aí sucessivamente a gente foi para macro e ficamos em terceiro na macro, não classificando para a fase final. Neto, de todos esses títulos que você já vivenciou, já viveu, não só como treinador, mas como atleta também, né? Você já teve aqui, já foi medalhista de Copa Galo Bravo, já apitou Copa Galo Bravo, enfim, nessa vida de atleta, nessa vida de árbitro, nessa vida de treinador, qual título te marcou mais e por quê? Qual tem um sabor especial? Os Jogos da Juventude de 2023, né? Ele traz toda um planejamento de 22 que a gente teve para conquista. Nós tínhamos um time muitíssimo forte e infelizmente a gente saiu num sorteio. E de 2023 foi aquela sabor diferente, né? Porque daí a torcida, na verdade, eu acho que 60% do mérito está na conta da torcida, 35 a 40 fica com os atletas que comprou a nossa ideia. Mas o sabor ele é especial porque você vê uma cidade parar ela inteira por causa daquele momento, né? E sem a torcida, dificilmente talvez a gente conseguiria ter esse sagrado campeão. E eu estava lá em 2023, vi essa final, lembro da sua emoção, da emoção dos jogadores. Foi um jogo muito difícil e você tem um percentual muito grande nisso, Neto, porque o treinador ele é o líder, né? E para você que está nos assistindo, a importância do esporte, a gente sempre reforça isso aqui. Os profissionais, os professores, eles viram muitas vezes uma referência para os atletas e muitas vezes nas escolas os professores são chamados, não só o Neto, mas o Adriano, o Rondinelli, a Luana, a Laís, o Capu, eu, o Zeca Pitbull, muitas vezes o Fábio, estou esquecendo de alguém, o Dil, né? São chamados, esses professores são chamados nas escolas quando às vezes o aluno está dando um probleminha ali, está tendo um problema de disciplina, são chamados muitas vezes para auxiliar, dada a referência que esse profissional tem na vida do atleta, na vida do aluno. Então é muito importante isso que o Neto falou no bloco anterior, do esporte andar junto com a educação, mas principalmente com o senso de pertencimento, com a raiz, porque aí você trabalha a raiz local de ser centenariense com a questão de educação e a questão desportiva. E aí você tem um tripé muito forte, né, Neto? Sim. Porque para formar cidadão, né? A primeira meta, né, dos esportes ele é dele formar o cidadão de bem. Depois você oportunizar o atleta que tem condição e que quer também, indiferentemente da modalidade ou do esporte. Mas o principal é a disciplina, né? Então assim, a gente trabalha numa linhagem disciplinar e ajudar a educar. Você falou uma coisa muito importante, Neto, o atleta que quer, porque nem todos querem, infelizmente, né, Neto? Infelizmente, alguns atletas simplesmente não querem. Eu acredito que todos nós temos histórias de que perdemos excelentes potenciais porque simplesmente não quer. Então, pai, mãe que está nos assistindo, estimule o seu filho, a sua filha a praticar esporte, independente da modalidade. Hoje, em Centenário do Sul, nós temos 10 modalidades na qual ele pode participar e ele não precisa escolher uma, ele pode participar de mais de uma. Neto, fala uma coisa para mim. O que significa para você treinar a equipe de futebol hoje de Centenário do Sul, sub-13, sub-15, sub-17 e também ter sucesso com o futebol feminino adulto? É uma satisfação, né? Assim, é um projeto que quando eu comecei a educação física, eu almejava chegar, né, a ser treinador um dia para tentar levar esses atletas que eles se conheçam dentro do esporte, né? E busque de verdade ser uma pessoa melhor. Porque muitas vezes a gente ouve aquele ditado, né? O mundo de amanhã vai ser pior. Eu acho que é uma enganação. Nós, como pais, como professores, como seres humanos, temos o dever e a obrigação de fazer o mundo de amanhã melhor. Então, através do esporte, a gente procura, né, fazer com que as pessoas entendam que amanhã é uma responsabilidade deles, porque amanhã eles vão ser pais, mães e vão estar nos nossos lugares também. E qual é o mundo que eles vão querer para os seus filhos? Então eu entendo assim, a importância de formar o atleta, aquele que quer pagar o preço, porque tem que pagar um preço, ele não é um preço que a gente compra com dinheiro, é preço de tempo. E às vezes hoje em dia
algumas coisas nos tira o tempo que é necessário você treinar, você descansar, porque não é só treinar, né? Tem o descanso e tem toda uma situação por trás que você precisa pagar. E esse preço às vezes nem todos querem pagar. Porque para você chegar no alto nível, no alto rendimento, seja qual for a modalidade esportiva, como você agora acabou de comentar que a gente tem 10 no nosso município, você precisa gastar tempo e nem todos querem gastar esse tempo. Ele quer ir lá treinar a sua hora, 1h30, 2 horas e tá tudo certo. Não, você tem que fazer algo diferente porque senão o mundo esportivo não estaria com a competitividade grandiosa que vem tendo ao longo dos anos. Sensacional. Eu quero chamar a sua atenção aí, você que tem acompanhado o programa Papo Cabeça. Muitos profissionais que passaram por aqui têm falado sobre a dedicação, sobre a perseverança, sobre pagar o preço. Não adianta querer ser campeão, você tem que pagar o preço para ser campeão. Mansan falou dos cuidados, dos detalhes. Angélica esteve aqui também e falou do que ela chama de tripé da saúde mental, que é o sono, a alimentação e o exercício físico. Então isso que o Neto está falando aqui vem muito ao encontro do que vários profissionais já falaram por aí. Então não é só treinar 1h30 e achar que está resolvido. Cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, cuide do seu descanso, para que você cuide não só da sua saúde mental, mas como você sua saúde mental, mas também do seu físico. Neto, espetacular essa ponderação, e agora eu te pergunto, estou muito curioso para saber quais foram os maiores desafios que você encontrou nessa trajetória. E aí nós podemos separar, Neto, quais foram os maiores desafios como árbitro, como atleta e como treinador? Como atleta, você quer chegar sempre no alto nível, ou você, mesmo sendo questão amadora, você quer jogar em alto nível. Vai chegar uma hora que o seu corpo ele vai falar assim, chega, deu, parou, você vai continuar treinando, mas você não vai buscar o alto nível, isso é natural. Como árbitro, aquela historinha, né? O santo de casa não faz milagre, mas graças a Deus, assim, dentro da arbitragem, a gente tem vivenciado coisas extraordinário. É um cara que saiu do Centenário do Sul, ele participou de um mundial de clubes, de um mundial de seleção na Futebol 7. Eu fui agraciado com a convocação agora para o Mundial de Seleções de novo, Mundial de Clubes, e infelizmente coincidiu com a data dos Jogos Escolares e eu fui para os Jogos, porque o meu trabalho é aqui, né? Lá é uma coisa extra. Dentro da profissão, algumas barreiras que a gente encontra, né? Para você entrar num clube com um atleta. Porque, o atleta tem que ter vídeo, o atleta tem que ter isso, o atleta tem que ter aquilo. E os clubes, alguns clubes estão mudando essa visão, de ter um olhar diferente para o atleta do trabalho social, que é o nosso, para o atleta que é do alto rendimento. O atleta que vem do alto rendimento, ele tem academia, alimentação, enfim. Ele está num clube. O nosso atleta não. Ele é de um trabalho social. E qual o olhar que assim a gente vem, os olheiros, né, ou os dirigentes vêm olhando? Eles vêm olhar o talento agora. Eles não vêm olhar o cara pronto e preparado, até porque se ele tivesse pronto e preparado, ele não estaria na nossa mão. Então, assim, ele olha o talento, leva esse, a gente vai lapidar e vai trabalhar. Então, essa que era a maior dificuldade como treinador. Então, se a gente está encurtando esse espaço, né? E aí vai ficando gratificante, porque daí você trabalha aqui e aquele que quer pagar o preço, que quer abdicar de várias coisas, ele vai chegar. Se ele também der continuidade. Não é você entrar num clube, ou seja em qualquer modalidade esportiva, você entrou onde você queria. Eu vou estacionar e não preciso treinar mais. Mentira, você tem que treinar. Muito mais ainda. Não saia daí, a gente volta já para o terceiro e último bloco. Valeu, Papo Cabeça. Voltamos com o terceiro e último bloco com o Neto. Neto, que eu já falei aqui, que é treinador, que é árbitro, que já foi atleta, ainda é atleta, né? Ainda joga, Neto? Na verdade, sexta-feira ainda a gente vai jogar uma final do 40, né? Do 40 mais de futsal, que é do nosso campeonato. Já entregou a idade, hein? Já passou dos 40. Mas é isso daí. A gente vai jogar essa final aí do futsal aí, né? Que
é aqui no nosso ginásio de esporte, José Ferreira de Lima. 40 mais, final centenário, Lupeonópolis aí. Já fica o convite, Luana, ó, vai colocar a arte aqui embaixo para vocês. Final, sexta-feira agora, Centenário do Sul contra Lupeonópolis e o Neto joga, hein? Vamos lá. Tomara que o Neto marque uns 3 gols. É isso aí. Neto, vamos lá. A gente sabe que o esporte ele é muito além de resultado. E como você procura trabalhar esses conceitos de valores, disciplina, resiliência? Porque a gente sabe que alguns atletas não têm uma estrutura familiar, uma estrutura emocional e às vezes até uma estrutura financeira em casa. Às vezes falta ali uma chuteira para o atleta, falta um uniforme. Como você trabalha com um grupo muitas vezes heterogêneo, como você trabalha esses conceitos? Na verdade a gente procura, né? A gente vai observando ali, né? Com alguns conhecimentos que a gente tem e a gente conhece todo mundo, a gente sabe quem é quem, de quem vem de família, a gente procura aquela conversa mesmo de pai para filho, né? Muitas vezes eu chamo o atleta de canto, eu falo, ó, após o treino eu quero conversar com você, e aí eu começo a entrar no mérito, o que está acontecendo, não quer falar e tal, e aí a gente vai com jeitinho ali, vai tirando algo dele que está incomodando ele. Quando a gente percebe que o atleta deixa de ir porque não tem um chuteiro, um tênis, aí a gente corre atrás de alguns amigos, né? Eu chamo de amigos do bem, porque é eles que ajudam a gente a comprar um tênis, uma chuteira, enfim, ajuda a gente com alguma coisa. E assim, de não desistir daquilo que você sonha, não tem idade, né? Ah, eu tenho 17 anos, eu tenho 18 anos, eu não consigo mais ser um atleta profissional. Mentira. A gente tem visto aí que várias pessoas, né, aos 23, 24, tem até atleta com 28 anos conseguindo ser e realizar profissionalmente. Então assim, você não pode desistir daquilo que você sonha, porque se um sonho custa caro, desistir custa um sonho. Sensacional. Repete para nós, Neto. Vamos anotar, vamos tomar nota. Se um sonho custa caro, desistir custa um sonho. E essa frase eu vi numa traseira de um caminhão, uma vez na estrada, e isso me marcou muito. E é uma realidade. Porque, mas é tão caro para mim chegar naquilo que eu quero, mas se eu desistir, custou o meu sonho. Né? Então, assim, a gente tem um trocadilho que é uma grande realidade e verdade. Não desista do seu sonho jamais. Neto, fala para nós. O que você gostaria que cada atleta que passou por você, que foi treinado por você, levasse para a vida, independente dele se tornar um atleta profissional ou não? É aquilo que eu falei, que eu trago do meu avô, né? Você amar o próximo, ter respeito pelo próximo e as indiferenças, seja elas religiosas, seja elas esportivas, políticas, tudo tem que acabar naquele campo. Seja qual for a esfera, a vida do outro ela tem que ter importância, principalmente no mundo de hoje em dia, um mundo onde as pessoas buscam só o ter e estão esquecendo do ser. A gente precisa ter um cuidado com o outro. Às vezes o outro não está num dia bom, não está num dia legal, e às vezes você pode ser esse anjo na vida dele. Você pode ser um ombro para chorar, um abraço ou uma palavra. Então assim, a gente tem que procurar fazer algo de bom para o outro. Porque o mundo e a vida, de alguma forma, ele vai te devolver tudo aquilo que você faz. Seja de bom ou seja de ruim. Então, se a gente faz coisas boas, em algum momento a vida vai nos devolver as bondades da vida. Eu acredito muito nisso também, né? O Neto falou uma coisa muito interessante aqui, né? De ter essa corrente do bem, falou dos amigos do bem, falou dessa preocupação com o outro. Isso realmente é uma realidade. E aí, a gente estava falando aqui também sobre o cuidado com aquelas pessoas que muitas vezes falta uma estrutura emocional. Seja você pai, seja você amigo. Se você tem alguma informação, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, né? Qualquer coisa que possa ajudar o treinador a cuidar melhor, cuidar mais e melhor da saúde mental do seu atleta, troque uma ideia com o professor, troque uma ideia com o treinador, seja ele qual for. A gente já falou aqui de todos os professores da Rede de Cultura e Esporte de Centenário do Sul. Por quê? Porque nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. E parece que não,
mas isso tem afetado muitas das pessoas. Muitas vezes elas não chegam no ato em si, mas emocionalmente por dentro elas estão destruídas. E o profissional, o treinador, como eu falei aqui, ele é uma referência na vida desses atletas. E como o Neto falou, uma boa conversa pode ajudar e muito. Então você pai de atleta, você mãe de atleta, você amigo de atleta ou você mesmo atleta que se sinta confortável e que você tenha confiança no seu treinador, procure-o. Eles estão totalmente preparados para ajudá-lo. Neto, dito isso, quero te agradecer por estar aqui no programa. Como eu falei, você é o nosso diretor de Cultura, Esporte e Lazer, você que tem feito um trabalho maravilhoso, mas hoje nós vamos conversar com o Neto centenariense, com o Neto árbitro, com o Neto atleta, com o Neto treinador, principalmente, que hoje tem ali uma gama de atletas. Quantos atletas nós atendemos hoje no futebol sub-13, 15 e 17, Neto? Nessas 3 categorias aí, eu acredito que a gente vai bater a casa de 120, 110 atletas aí. 120 a 110 atletas sendo atendido hoje pelo futebol e jogando aí Copa Centro-Norte, jogando Jogos da Juventude, Paraná Bom de Bola, enfim, inúmeros campeonatos, sempre levando as cores da bandeira de Centenário do Sul. E para finalizar, Neto, deixa uma mensagem para os jovens que você treina, para os jovens que você vão treinar, para os pais. Qual é a mensagem que você deixa? Que a gente procure, né, olhar nos olhos um do outro, né, respeitar principalmente e dizer que a gente tem que ter um cuidado, né, principalmente igual você falou do Setembro Amarelo, né, não só em setembro, mas em todos os momentos. Às vezes a gente passa pela rua, vê uma criança ou um jovem lá à deriva. E é o nosso dever como pais, porque se a gente não quer que os nossos filhos fiquem à deriva, a gente também deve ter um cuidado com os filhos dos outros. Então, assim, o máximo de respeito entre si e buscar ser para o outro aquilo que ele precisa e necessita. Sensacional. O papo aqui é cabeça. Neto, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Valeu, um abraço.